Bem-vindo, estudante. Nós vamos começar a estudar o sistema locomotor. Aqui na nossa disciplina ele foi dividido em 3. A gente vai ver primeiramente os ossos, depois os músculos e depois as articulações. As nossas metas com o estudo dos ossos será reconhecer a estrutura óssea, conhecer os tipos de ossos de acordo com a localização anatômica, conhecer os tipos de ossos de acordo com a forma e estudar os tipos de ossificação, que é o tipo de origem, como o tecido ósseo é originado. As funções dos ossos, eles servem como suporte para tecidos moles, principalmente para os músculos e para as articulações, protege órgãos vitais, por exemplo, os ossos da calota craniana protegem o cérebro, as vértebras protegem a medula, as costelas e o externo protegem os pulmões e o coração. Ele serve como depósito de íon, principalmente do íon cálcio, e também absorve toxinas e metais pesados em sua matriz. A estrutura óssea, principalmente dos ossos longos, é constituída de 2 epífises e uma diáfise. As epífises são as estruturas opostas, então a epífise proximal está próxima à raiz do membro, e a epífise distal ela é afastada da raiz do membro, e a porção mediana e maior do osso é a diáfase, também chamada de corpo. Dentro da estrutura dos ossos longos, a gente consegue observar o disco epifisário, que é formado por tecido cartilaginoso, e a gente vai ver a seguir que é importante para o processo de ossificação endocondral. E outra estrutura importante nos ossos também é a medula óssea, que é o tecido que vai dar origem às células sanguíneas. Quanto à localização anatômica, os ossos podem ser classificados do tipo axial e apendicular. Os ossos axiais são os ossos do crânio, as costelas e as vértebras. Esses ossos estão no nosso plano medial. E todos os outros ossos são ossos apendiculares, formando a cintura escapular, a cintura pélvica e os ossos dos membros, ou seja, a clavícula e a escápula, os ossos da bacia e os ossos dos membros. Quanto ao formato ósseo, os ossos podem ser classificados como longos. No GIF a gente pode observar que são a escápula, o húmero, o rádio e a una, os ossos do metacarpo e as falanges, o fêmur, a tíbia e a fíbula, os ossos do metacarpo e as falanges do pé. Os ossos também podem ser classificados como curtos. Os principais ossos curtos são os ossos do carpo, na mão, e os ossos do tarso, no pé. Eles podem ser também do tipo plano. Os principais são os ossos da cabeça, do crânio, o frontal, os 2 parietais e o occipital, e os ossos irregulares. A gente tem um exemplo das vértebras, dos 3 tipos de vértebras. Os ossos da bacia, a gente pode falar também do osso escápula. Então, agora nós vamos ver como que o tecido ósseo se origina. São 2 tipos de processo. O primeiro é a ossificação intramembranosa. Ela vai acontecer a partir do tecido mesenquimal. As células do tecido mesenquimal vão se diferenciar em blastema ósseo. Essas células do blastema já são células especializadas, diferenciadas para células da linhagem óssea, e após elas se diferenciarem, principalmente em osteoblastos, elas vão começar a sintetizar a matriz óssea, que é chamada de tecido ósseo primário. Esse tipo de ossificação, a intramembranosa, é responsável pela formação dos ossos planos, dos ossos curtos e o crescimento em espessura dos ossos longos. O outro tipo de ossificação é a ossificação endocondral. Ela acontece a partir de um molde de cartilagem hialina, e ela está presente nos ossos longos, principalmente, pelo disco epifisário ou placa epifisária, que está presente nas epífises dos ossos longos. Essa placa epifisária é constituída de cartilagem hialina, de várias camadas de condrócitos,
a maioria deles sofrem divisão, mas a partir do momento que eles se tornam mais velhos e mais distantes da camada germinativa, eles começam a morrer porque há síntese de matriz óssea. Por isso, eles vão morrendo e vão dando lugar à matriz óssea. Essa placa epifisária, portanto, é uma estrutura transitória. Ela vai ser observada apenas em crianças e adolescentes ainda na fase de crescimento, como a gente consegue observar nas duas figuras inferiores, numa radiografia e no corte sagital de osso. As células do tecido ósseo são o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto. O osteoblasto é a célula mais ativa, é ela que vai sintetizar a matriz óssea. A partir do momento que o osteoblasto fica aprisionado dentro da matriz óssea que ele mesmo compôs, ele vai se diferenciar em osteócito, que é uma célula já menos ativa. Ela vai agir na detecção da matriz óssea, vendo se ela está recebendo os nutrientes e se ela precisa de algum remodelamento. E os osteócitos se comunicam através de canalículos. Os osteoclastos são células grandes, multinucleadas, especializadas na reabsorção da matriz óssea, ou seja, ele vai destruir a matriz, enquanto o osteoblasto produz a matriz. Nós sabemos que acontecem fraturas, que os ossos quebram, mas também sabemos que eles cicatrizam. Então, o processo de cicatrização do osso começa com um hematoma, que é extravasamento de sangue e, consequentemente, inflamação. E a inflamação vai fazer com que células fagocíticas do sistema imunológico migrem para aquele lugar, fazendo a reabsorção de tecido que não vai ser utilizado ali mais. Após o restabelecimento do hematoma e da hemorragia, as células do periósteo e do endósteo vão começar a se proliferar em células osteoprogenitoras. Essas células podem dar origem às células de cartilagem e às células ósseas. Então, desse modo, a gente fala que a regeneração do tecido ósseo pode acontecer tanto de modo endocondral quanto intramembranosa em casos de fratura. A partir do momento que há essa diferenciação de células, forma o calo ósseo, que vai permitir a formação de tecido ósseo até consolidar o local da fratura. Esse calo ósseo ele pode ser permanente ou ele pode também desaparecer logo após o restabelecimento da matriz óssea. Outro tipo de processo que acontece no tecido ósseo é o remodelamento ósseo. Por exemplo, quando a matriz já está mais gasta, os osteócitos, que são aquelas células que ficam dentro da matriz óssea, sinalizam para os osteoclastos degradarem aquela matriz óssea que precisa ser refeita. A partir desse momento que os osteoclastos reabsorvem essa matriz, os osteoblastos conseguem sintetizar a nova matriz e restabelecer a função e estrutura do osso. Nós terminamos aqui o estudo do tecido ósseo, dos ossos, e bons estudos.